Eu estou aqui para transmitir mais uma mensagem para o seu início de semana. A paz do Senhor, aqui quem fala é Gessé. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Desde já eu peço para que você se inscreva neste canal, curta esse vídeo e compartilhe este vídeo com mais pessoas, porque aqui a nossa meta é falar de Jesus. A reflexão que eu quero trazer para o nosso início de semana se encontra no Salmo de número 34. Como você já sabe, todas as semanas nós trazemos uma reflexão, seja ali no sábado, no domingo ou até mesmo na segunda-feira, para que você tenha uma palavra de encorajamento para o seu início de semana. E hoje eu quero trazer a mensagem que está escrita no Salmo 34. Eu vou ler para você e em seguida nós faremos um comentário a respeito dessa leitura. A epígrafe fala: O Senhor é bom. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, você e todos os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua de todo mal e os seus lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgatará a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Essa leitura é uma leitura rica em detalhes e que traz motivações para nós que cremos no Deus Todo-Poderoso, saber que este Deus, ele ouve as nossas orações, saber que este Deus ele está perto daqueles que temem e que buscam a ele. O texto fala: bendirei ao Senhor em todo o tempo. E é uma chamada para nós, independente do momento, buscar ao Senhor em todo o tempo. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no transporte público, seja dentro do seu carro, em todos os momentos é momento de buscar a presença do Senhor. E ele continua dizendo no versículo 3, louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Louvar ao Senhor é algo que deve ser compartilhado. Louvar ao Senhor é algo que você pode fazer com a sua família, é algo que você pode fazer com seus amigos. Talvez eles possam não entender, mas você deve fazer um convite para que eles venham louvar a este Deus Todo-Poderoso juntamente com você. O versículo 5 diz: os que olham para eles ficarão radiantes. Quantas das vezes você já chegou no seu trabalho em uma segunda-feira e enquanto todos os seus colegas de trabalho se encontram abatidos por estarem cansados de um final de semana, por estarem na monotonia de sair no final de semana, de encher a cara e de voltar na segunda-feira de ressaca, olham para você e falam: mas como que você continua radiante? A resposta que você vai dar
Eu olho para o Senhor. Quando nós olhamos para o Senhor, os nossos rostos ficam radiantes. Quando nós olhamos para o Senhor, os nossos olhos chegam a brilhar, porque nós acreditamos em um Deus que pode vir ao nosso encontro e nos socorrer em todos os momentos da nossa vida. E o texto continua dizendo no versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E eu creio que neste dia o Senhor está enviando anjos para se acampar ao seu redor, seja no transporte público, seja no ambiente de trabalho, seja perto daquele colega que você não convive muito bem. O Senhor está acampando anjos ao seu redor. O Senhor, ele acampa os anjos ao redor daqueles que o temem e os livra de todo perigo. Este texto nos faz lembrar do Salmo de número 91, que fala que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Assim também neste texto nós vemos um Deus que acampa anjos para livrar em qualquer situação que você esteja passando. O versículo 8 fala: provem e vejam que o Senhor é bom. Você tem um Deus que é bom, você tem um Deus que é misericordioso, você tem um Deus que age conforme a sua necessidade. Você talvez pode não entender ou pode não ter as palavras certas para pedir, mas você pode provar que existe um Deus bom, que age em favor da sua vida. E neste novo início de semana, este Deus ele pode agir em favor da sua vida e você vai ver quão bom é o nosso Deus. O versículo de número 10 fala: os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Como é bom confiar neste Deus, como é bom descansar em um Deus que não nos deixa faltar nada, confiar em um Deus que provém todas as coisas. O texto fala que mesmo os leões, que também são feituras de Deus, são criaturas de Deus, podem passar fome, podem sentir falta de algum alimento, de alguma coisa, mas o Senhor fala que os que buscam a Ele, nenhum bem lhes faltará. Essa semana que se inicia, eu quero trazer uma palavra para a sua vida. Assim como o texto bíblico fala, aqueles que buscam ao Senhor não sentem falta de nada. Assim também, para você que serve este Deus, não irá sentir falta de nada, não irá passar nenhuma necessidade, porque o Senhor, Ele cuida daqueles que o buscam, cuida daqueles que temem a Ele. O versículo 15 fala que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Em todo momento, em todo instante, você pode ter a certeza que os olhos do Senhor estarão sobre a sua vida, que os olhos do Senhor estarão ao seu encontro, seja no seu caminho voltando para casa, seja indo para o trabalho, seja na sua família. Os olhos do Senhor, eles estão sobre você. E o versículo 18 fala: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. O Senhor aqui está dizendo que Ele está mais perto do que você imagina. Às vezes, em uma singela oração, o Senhor, Ele está do seu lado, ouvindo aquela oração. O Senhor está sentindo a angústia que está no seu coração. O texto fala: perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e espírito oprimido. Eu não sei o que está oprimindo a sua vida, eu não sei o que está oprimindo o seu dia, mas eu sei que o Senhor está perto. E como é bom saber que nós temos um Deus que está perto de nós. Porque se você se sente oprimido, se você se sente entristecido, você pode ter a certeza que este Deus que está perto de você, este Deus, Ele está te ouvindo. E Ele pode mudar o cenário desta opressão na sua vida. O versículo 19, ele continua dizendo: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. Não sei qual aflição você está passando, mas o texto bíblico fala que muitas são as aflições do justo, mas existe uma parte B deste versículo que diz: mas o Senhor não é o prefeito, não é o presidente, não é o seu marido, não é a sua esposa.
não é o seu chefe, é o Senhor. O livra de todos. Seja qual for a aflição, seja qual for o momento, o Senhor, Ele livra o justo de todas as aflições e Ele irá te livrar nesta semana. Creia nesta palavra, porque esta palavra ela é fiel e verdadeira. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, antes ela vai cumprir aquilo que lhe apraz. Então creia que esta palavra, ela vai servir para a sua vida e ela não voltará vazia, mas o Senhor fará um milagre na sua vida e livrará você das aflições do justo. E o último versículo fala: o Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que neles confiam. Nenhum será condenado. Como é bom servir a este Deus. Como é bom confiar neste Deus que está perto, que livra das aflições, que é um Deus bondoso. O meu convite continua, assim como o salmista convida todos para louvar a grandeza do Senhor. O meu convite continua para que nesta semana você possa louvar a grandeza deste Deus, você possa engrandecer este Deus, porque nesta semana haverá livramento para a sua vida, nesta semana haverá socorro, haverá o Deus presente na sua vida, o Deus que estará perto de você para te livrar de todo o obstáculo, de toda angústia, de todo sofrimento. Haverá um Deus presente para te livrar de todas as aflições. Receba essa palavra em nome de Jesus. E se essa palavra ela foi uma bênção para a sua vida, eu te convido a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas pelo poder do Evangelho de Deus. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.